Olá galera, eu sou o professor Patrick e vou fazer uma videoaula bem curta sobre movimento harmônico simples, ok? Principalmente em relação à função horária da elongação, da velocidade e também da aceleração em relação ao tempo, tá? Bem curtinha, mas que vai ser bem interessante para você. Vamos lá! Para começar, é bom te lembrar qual é a equação da função horária, da elongação, da velocidade e da aceleração em relação ao tempo. Vamos lembrar que a elongação em relação ao tempo é dada pela função xt, onde x é a elongação, é igual a A de amplitude vezes cosseno de θ0, onde θ0 é o ângulo de fase inicial e é dado em radianos, mais ômega-t. Esse ômega é a pulsação do movimento harmônico simples. A gente conhecia muito como velocidade angular no movimento circular uniforme, tá? Já a velocidade surge o menos w aqui antes e tem um seno ao invés de cosseno. E aí vai ser a mesma coisa, menos w, A de amplitude, seno de θ0 mais wt. Já a aceleração surge o menos w ao quadrado e é igualzinho que estava no xt, cosseno também. E aí eu posso até dizer, inclusive, que a aceleração é igual a menos w ao quadrado vezes x. Então, se eu tenho a elongação em um determinado ponto, é só multiplicar por menos w ao quadrado que eu vou chegar na aceleração. Então, essas são as funções horárias da elongação, da velocidade e da aceleração em relação ao tempo. Além disso, pode ser que seja necessário, em alguma situação, achar algumas informações a respeito do movimento circular uniforme. Então, se eu tenho a pulsação, eu posso achar, por exemplo, qual é o período de oscilação do movimento harmônico. Ou se eu tenho também a pulsação, eu posso achar a frequência. Se eu tenho a frequência, eu posso achar a pulsação. E por aí vai. Então, são fórmulas que nós já aplicávamos lá em movimento circular, onde a gente vê na primeira série do ensino médio, e agora na segunda série, movimento harmônico, a gente usa essas informações também para conseguir calcular alguma coisa de movimento harmônico simples. Ok? E aí tem cada uma das unidades, ok? Cada uma dos valores. O link com esses slides eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso também às informações dela com mais calma. Vamos lá. Como determinar a amplitude, a pulsação e o ângulo de fase inicial de um movimento harmônico simples a partir da função horária da elongação? Bom, essa é a função horária. Basicamente, o que você tem que analisar é o seguinte: o A é quem está fora do cosseno. Então, se qualquer número que estiver fora do cosseno, vai ser igual à amplitude. Eu já estou considerando que todas as grandezas aqui estão no SI, beleza? Então, essa amplitude vai estar em metros, ok? Considerando que é o SI. O ângulo de fase inicial, ele está dentro do cosseno e está sem o T. Tá vendo que tem duas coisas dentro do cosseno, separadas por um sinal de mais. Quem está sem o T é o ângulo de fase inicial. Já quem está com o T vai ser a pulsação. Então, para você definir a amplitude, pulsação e ângulo de fase inicial, tendo a equação horária da elongação, é só você coletar os dados. Fora do cosseno é a amplitude. Dentro do cosseno, porém, sem o T, é o ângulo de fase inicial. E dentro do cosseno, porém, coladinho com o T, multiplicando o T, vai ser a pulsação. Tá? Bem básico. E aí, podemos fazer um exemplo, né? Olha que simples. Eu dei aqui 3 equações para nós acharmos a amplitude, o ângulo de fase inicial e a pulsação para cada um deles. Vamos lá, primeiro exemplo. Amplitude. Quem é amplitude? É quem está fora do cosseno. 10, unidade de medida SI, metros. Beleza? Bem simples. Quem é o ângulo de fase inicial? É quem está dentro do cosseno, porém sem o T. Aqui vai ser 5π sobre 6 radianos. E quem é
A pulsação é quem está dentro do cosseno, porém com o t. Então aqui vai ser 2,5 π e a unidade radiano por segundo. Bem simples. Olha aqui, na segunda equação, amplitude 14 metros, ângulo de fase inicial. Tá vendo que não tem ninguém dentro? Não tem ninguém. Então quando só tem o cara junto do t, aqui vai ser 0. Então é 0 radianos. Beleza? 0. E aqui o W, 5π. 5π radianos por segundo. Então assim, se não aparecer nada separado aqui na soma, significa que é 0. Ok? Por quê? Eu tenho um número, vou somar alguma coisa para ele que não vai alterar o seu valor. Eu tenho que somar 0. Beleza? E aqui, olha que estranho essa equação. Não tem nada fora do cosseno e não tem nada junto ao t. Só que no caso aqui do cosseno, qual o número que eu poderia colocar aqui que não alteraria essa expressão? Seria o 1, né? O 1 vezes algum número é ele mesmo. Então a amplitude aqui ela é 1 metro. Não é 0. Se eu botar 0 aqui, zeraria tudo. Então tem que ser 1. O ângulo de fase é π sobre 6, que é quem está sozinho, está dentro do cosseno, porém sem o t. Unidade radiano. E qual é o ângulo aqui? O t está aparecendo sozinho. Se está sozinho é porque tem um 1 grudadinho nele. É muito raro, tá? A velocidade angular não tem nenhum pizinho junto ali. Mas aqui seria 1 radiano por segundo. Mas é muito raro isso acontecer. Só coloquei aqui como exemplificação mesmo. Tá vendo, galera? É bem simples determinar essas coisas a partir da função horária. É só coletar os dados mesmo, tá? Fique atento que a questão pode falar, né? Se talvez seja em centímetros, unidade, mas geralmente está na SI. Então é bem tranquilo você fazer. E como determinar as funções horárias da velocidade e da aceleração? Tendo a função horária da elongação. Bom, se você tem a função horária da elongação, você tem então amplitude, 10 metros, aprendemos no slide anterior. Você tem o ângulo de fase, 5π sobre 6. E o ômega, 2,5π. Então o que você vai fazer com esses caras? Vai jogar nas fórmulas aqui, ó. VT vai ser quem? Menos, quem é o W? 2,5π. Vezes, quem é a amplitude? 10. Seno. Θ zero é quem? 5π sobre 6. Mais 2,5π vezes t. Menos 2,5 vezes 10 dá quanto? Menos 2,5 vezes 10 é menos 25 π vezes seno de 5π sobre 6 mais 2,5 vezes t. Basicamente isso. E a aceleração em função do tempo? É a mesma coisa, só que aqui é menos, e aí vai ficar 2,5π, que é o W, ao quadrado, né? Vezes 10, que é o A, vezes o cosseno de 5π sobre 6, mais 2,5π vezes t. Agora é só mesmo, né? Isso aqui, 2,5 ao quadrado vai dar menos 6,25. Π ao quadrado, tá? Porque o π também eleva ao quadrado. Vezes 10 cosseno de 5π sobre 6, né? Mais 2,5π t. Fazendo a multiplicação de menos 6,25 com 10, então a aceleração em função do tempo é igual a menos 62,5 π ao quadrado vezes cosseno de 5π sobre 6 mais 2,5π vezes t. Essa é a função horária da aceleração em relação ao tempo.
Então é bem direto, é só você pegar os valorzinhos que você tem e jogar nas fórmulas. É óbvio que você precisa ter essas fórmulas, tá? Se você não tiver, vai ter que ter uma forcinha de trabalho para decorar, mas não é difícil. Eu falei lá no primeiro slide como você pode fazer isso. Então, já aprendemos a determinar as funções horárias da velocidade e da aceleração. Próximo passo, talvez um pouco mais complicado. Como determinar a elongação, a velocidade e a aceleração para um dado instante t? Basicamente, o que você vai ter que fazer? Bom, e aí eu coloquei aqui uma função horária da posição e a função horária da velocidade. Geralmente, se você já calculou isso, já está muito fácil. Bom, eu quero saber por um tempo de 2 segundos. O que eu faço? No lugar do t, eu coloco 2. Aí, ó, x2 é igual a 8 cosseno de π sobre 6 mais 3π vezes 2. E aí você resolve isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Só que é uma observação importante, 6π. Se tem um número que é múltiplo de 2π, no caso 6π é múltiplo de 2π. 2π é uma volta completa. Então você pode desconsiderar. E aí o ângulo fica só isso, que são ângulos equivalentes. E aí fica 8 cosseno de π sobre 6. Π você sabe que é 180 graus. 8 cosseno de 180 sobre 6. 8 cosseno de 30. O cosseno de 30 você sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Essa é a alongação quando t é igual a 2. Para a velocidade vai fazer a mesma coisa. O ângulo é o mesmo, tá, gente? É sempre o mesmo. Então aqui vai cortar, aqui vai multiplicar um pelo outro para dar 6, vai cortar porque é par. Π sobre 6, 180 sobre 6, seno de 30. E aí vai dar 4 metros por segundo. A aceleração você podia fazer também pela fórmula da função horária da aceleração. Porém, é mais fácil fazer o quê? Usar essa expressão, que A é igual a menos W ao quadrado x. E aí, você substitui, né? Você já tem o x quando é 2, e aí joga menos W ao quadrado, e aí fica mais fácil de achar a resposta, tá? Aqui eu botei o W, que é 3π, né? Ele é ao quadrado, óbvio, ficou menos 9π ao quadrado vezes 4 raiz de 3. Esse aqui é a alongação quando o tempo era igual a 2. Multiplicando tudo, 9 vezes 4, 36, o menos manteve. Π ao quadrado, raiz de 3, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Estou correndo um pouquinho porque assim, a ideia é ser bem objetivo mesmo. Tá? Qualquer dúvida você pausa, volta um pouquinho e me pergunta. Ok? Agora, para variar um pouquinho, vou fazer a mesma equação com tempo igual a 3. A única diferença aqui é que esse cara dá ímpar. Quando é ímpar, você não pode cortar, certo? Mas aí, dica, quando for ímpar, você substitui por π. Porque isso aqui é a mesma coisa que se você tivesse 8π mais π, não é? E eu posso cortar esse 8π. Então aqui fica π. E aí, você substitui por 180, vai dar 210 graus. Sabe pela tabela que nós já temos aqui o seno de 210 é menos meio, cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2, né? E aí você joga os valores e acha a sua resposta também, que deu, no caso aqui, menos 4 raiz de 3 e menos 4. E aí, para achar a aceleração, você vai fazer a mesma coisa. Jogar nessa expressão. E aí, você tem que o A3 é igual a mais 36π ao quadrado raiz de 3. Deu mais porque deu menos com menos, né? E aí é mais. Bem direto. Ok? Uma outra forma de fazer, e eu preciso corrigir uma coisinha aqui. Ah, tá. E aqui eu dei um outro ângulo, tá? Eu mudei um pouquinho esse ângulo, botei um 3π aqui. Na verdade aqui eu tenho que mudar direitinho, só um instantinho. Aqui na verdade eu queria colocar 7π sobre 6 aqui, para dar uma complicadazinha, explicar melhor para vocês, tá? Aqui é 7π sobre 6. Só um instante, o computador deu uma travada. Também. E aí vai ficar o seguinte, ó.
que tem que ter uma atençãozinha, porque mesma coisa, eu fiz do mesmo jeito, só que quando chegou aqui, galera, olha o que aconteceu. Esse ângulo deu 390. Se deu um ângulo maior que 360, você tem que fazer o quê? Descontar 360 para chegar no ângulo equivalente. E aí cheguei no ângulo de 30, tá vendo? Então se acontecer de você substituir esse cara por π, era ímpar, substituiu por π, e aí quando você jogou 180 deu mais que 360, só tirar 360, que aí fica o ângulo equivalente também, que seria 30 graus, e aí a continuação é igual aos anteriores. Outra forma de fazer ainda é essa aqui. Em vez de substituir para π, você pode simplesmente jogar o valor de π igual a 180 já aqui. E aí vai dar um ângulo gigantesco, 1830, 1830. O que você faz com esse 1830? Você divide, ó. E aí tem uma técnicazinha que é qual? Aqui no caso eu tenho outro ângulo, né? Mas basta você pegar, dividir, aqui até um passo a passo de como calcular cosseno e seno de ângulo acima de 360. Você pegaria o ângulo, divide por 360 e aí você vai ter um resto. O resto você pode dizer que o seno do ângulo é igual ao seno do resto. Aqui no caso, quando você divide 1830 por 360, vai dar 5. 5 vezes 360 é 1800 e vai sobrar 30. 30 é o resto. Então o cosseno de 1830 é igual ao cosseno de 30. O seno de 1830 é igual ao seno de 30. E aí você faz direto também. Tá? Também tem uma técnica aqui de como fazer isso na calculadora. Esse aqui vocês podem acessar depois. E aí é um jeito de fazer para quem está em casa, né? Agora as outras técnicas são mais usadas para quem está em sala de aula, tem mais utilidade. Beleza? Então assim, esse primeiro vídeo bem curtinho, a ideia era só passar essas ideias, tá? E eu vou fazer um próximo vídeo para falar um pouquinho sobre o período quando eu tenho o sistema massa-mola e também quando eu tenho sistemas de pêndulo, para a gente poder trabalhar um pouquinho com essas questões também. Bem rápido, desculpa ter sido tão rápido assim, ter sido um pouco corrido, mas a ideia é um vídeo sucinto mesmo, onde você pode pausar se quiser, mandar mensagem, tirar dúvida, caso você queira, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.